decepção, a falta de concordância a respeito de algo e a divergência dos cristãos dentro da igreja, e não fica só naquele território espiritual, mas percebe que eles vão até o tribunal e Paulo está alertando a igreja para que eles entre si se resolva e que não precisa ir adiante, e que eles precisam entender de princípio, e que ele precisa entender de apanhar, mas também que eles precisam entender da justiça de Deus. E é neste contexto que Paulo, ele está, versículo 12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhum. Paulo está chamando a atenção da igreja. Paulo está dizendo para ele: ei, a fofoca vai existir, o disse-me-disse, as más conversas, tudo isso vai estar perante a igreja. Mas Paulo está alinhando a igreja de Cristo a entender que precisamos sofrer junto ali, mas não que possamos levar nada para fora. Paulo está dizendo: ei, igreja, puxa o freio de mão, fica diante de um propósito que o Senhor chamou. E eu acho muito interessante, porque esse versículo, o versículo 20, vai dizer: porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E aí eu percebo o Paulo que está dizendo para todos eles: ei, você está recorrendo à justiça lá fora, mas entenda que nós fomos, a igreja foi comprada diante de um preço. Ei, vocês precisam entender, aquiete, calma. E eu ouvi alguém se pronunciar esse dia, e a pessoa falava a respeito das condições físicas. Por que vai sofrer? Por que você quer bater? Por que você quer debater? Se você pode se silenciar e entender de deixar todas as demandas com Cristo. Então, essa tarde, eu quero dizer para a igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus: apresentai as vossas demandas a Cristo. Eu quero, olhando aqui essa tarde, eu percebo que foi um trabalho com detalhes, um trabalho muito maravilhoso. Eu cheguei, a minha irmã já olhou para mim e disse: olha como está tudo bonito. E parece que não, mas há algumas retaliações que vêm para as nossas vidas, algumas guerras, alguns embates que vêm para as nossas vidas. Mas essa tarde de Deus, que Deus em Cristo venha abençoar cada irmã, que com uma semente abençoou este trabalho, seja uma semente espiritual, seja a sua semente física, ou seja a sua semente financeira. Qualquer tipo de semente foi muito bem aceita aqui essa tarde. E que Deus em Cristo venha nos abençoar. Esta questão aqui de Paulo é muito interessante. Mas hoje eu quero parabenizar mais uma vez todas as mulheres que estão aqui, Outubro Rosa, e dizer para vocês: vocês são mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Mas há uma palavra que está ardendo no meu coração essa tarde. E eu quero deixar esse versículo aqui para as nossas reflexões
estando em casa dos fariseus, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com óleo, e estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas, e enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava os pés e ungia com o unguento. Quando isso viu o fariseu que eu tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer. E ele disse: diz, mestre. E essa palavra é uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. E Deus tem falado muito comigo. Porque eu vejo, diante de um contexto, uma mulher que não tem voz. Diante de um contexto, uma mulher que, diante do público, essa mulher não tem valor algum. E ela está diante de dor, diante de uma causa, e ela quer salvação. Esta mulher, ela quer perdão. Esta mulher, ela quer que as feridas delas sejam saradas. E esta mulher, mesmo dentro de um contexto que ela não tem voz, esta mulher chega, ela não foi convidada. Percebe que esta mulher, a Bíblia não dá o nome dela, é uma mulher que não tem nome, mas é a pecadora que ungiu aos pés de Jesus. Essa mulher, mesmo sem voz, mas ela chega aos pés de Jesus, porque esta mulher, ela tem uma atitude. E qual é a atitude? A atitude de chegar diante aos pés de Jesus e apresentar a sua adoração. Esta mulher vai apresentar o que ela tem. O que é que essa mulher tem? Adoração. Essa mulher tem perfume. Essa mulher tem lágrima. E diante deste momento, aleluia, essa mulher está aqui regando aos pés de Jesus. As lágrimas dela, atitude, oh glória. Como eu amo a palavra de Deus. E diante desse cenário, tem um fariseu que ele convidou Jesus. Ele até convidou, mas não honrou. Esta mulher, ela não foi convidada, mas ela está honrando Jesus. Ela está honrando Jesus o tempo todo, aleluia. As lágrimas, tem perfume, tem adoração. Esta mulher está diante de uma entrega, glória. Igreja, o que é que você tem essa tarde para entregar para Jesus? Entregue o seu melhor para Jesus essa tarde. A Bíblia diz que quem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando eu vejo esse cenário me mostra que a gente só dá o que a gente tem. Essa mulher tinha totalmente adoração. Eu cheguei aqui, eu fui bem recepcionada. A irmã que entregou o coraçãozinho, ela fez questão de entregar o coraçãozinho e beijar. Eu disse: meu Deus, isso é recepção. Então eu quero ser muito grata a Deus essa tarde por todas as mulheres aqui. E eu vejo uma mulher fragilizada, uma mulher quebrada, uma mulher que sabe pedir socorro, uma mulher que sabe cheia de frustração, decepção, de angústia, mas ela sabe, aleluia. Quando eu leio essa mensagem,
eu fico pensando, quem sabe esta mulher ouviu o livro de Mateus 11, 28, que diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados. É o melhor convite que a criatura já recebeu. É o convite dos convites. Final do ano, nós temos convite para passar agora às sexta-feira, depois sexta-feira, tarde do café, a tarde de conversa, a tarde da comunhão. Nós temos vários convites, casamento, são tantos convites, mas quando eu olho Mateus 11, 28, Jesus fala comigo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Oh, glória! Para quem não me conhece, meu nome todos já sabem, Regina Santana, e o meu sotaque denuncia de Salvador, Bahia, casada com carioca, Alexandre Santana, e eu fico feliz de estar aqui essa tarde. Por quê? Porque quando morávamos ali em Salvador, nós temos 35 anos aqui em São Paulo. Já tem 41 anos. A gente veio para São Paulo muito nova, ainda na fase de adolescência. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que diante da nossa moradia em Salvador, a nossa casa do lado direito, do lado esquerdo, à frente, na retaguarda, religião, matriz africana. Mas no meio, ali em Salvador, tinha uma família, um casal, Manuel Fidelis, Angelina e Larissa, que hoje o Senhor levou para si. Foi muito nova. A minha mãe faleceu com 52 anos. A gente ainda estava muito nova. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que naquele meio, naquele território, ali, aonde tinha uma casa de um casal cristão, com 10 filhos, estava uma mãe que olhava e falava para os 10 filhos: vamos cantar os hinos da harpa cristã. E a gente cantava o hino primeiro, Chuva de Graça. Daqui a pouco a gente cantava o hino 5-4. O doce nome é o nome de Jesus. A gente cantava o hino 200, qual bondoso amigo é Cristo. E isso ia fortalecendo a gente e dava ânimo, aleluia, para no outro dia vencer urso, no outro dia vencer. Eita! Você não tem ideia o que nós passamos, mas ali numa integridade, chegava no templo, aleluia, aonde tinha dia que não tinha lugar para você se movimentar, mas aonde os crentes estavam ali, agradecendo a Deus, agradecendo o quê? Pelo pão de cada dia, agradecendo o quê? Porque, aleluia, como disse o salmista, eu me deitei, eu dormi e eu acordei, porque o Senhor me sustentou. Era nesse movimento, era para mim, Faciel, Amarassai, João. Jesus está fazendo uma coisa nova aqui essa tarde. Regina não tem, Regina não pode, mas o Deus dessa igreja tem e pode. Jesus está fazendo. Eu vou ver aqui. Glória a Jesus. Aleluia. E de repente, cantar
família. Meus filhos não mentem. Meus filhos falam a verdade. Independente da adversidade, vai vencer com a verdade. E nós aprendemos esta palavra. Aleluia. É por isso que nós vencemos tantos desafios aqui em São Paulo, mesmo diante de tanta dificuldade, mas a verdade sempre prevaleceu sobre a nossa vida. E como eu glorifico a Deus por estar aqui essa tarde, lembrando de tantas coisas, entrei aqui, olhei algumas irmãs e disse para Deus: Deus, quantas mulheres sobreviventes aqui essa tarde, quantas mulheres que têm uma história. E eu aprendi uma coisa, querida pastora Edna, né? Eu aprendi uma coisa: nunca mexa na história de ninguém. A história da Neia eu não posso mexer, a história da Márcia eu não posso mexer, a da Patrícia eu não posso mexer, da Raquel eu não posso mexer, porque alguém às vezes olha e quer mexer nas histórias, alguém olha as enfermeiras e quer mexer na história, mas eu quero dizer para alguém que está aqui: não mexa na história de ninguém. Essa mulher, ela tinha uma história, e o fariseu que convidou está olhando e está tocando na história dela, e está dizendo: ah, se ele for profeta, ah, se ele for profeta, ordenai, provaçai, Jesus, onipotente, onisciente, onipresente, o que conhece o interior, o que conhece o coração, ô terra difícil e terra que se engana é terra do coração. Mas o Jesus que conhece, o Jesus que está aqui essa tarde, aleluia, o Jesus que ali nos fala e fala essa estrela da manhã, glória. Eu estou sentindo uma presença. Eu estou sentindo uma graça aqui essa tarde. Eu quero dizer para algumas irmãs aqui: tem cura da parte de Deus. Tem cura da parte de Deus aqui essa tarde. A palavra do centurião para Jesus foi: eu tenho alguém que eu não posso fazer nada, ainda que eu tenho direito, eu tenho poder. Eu digo para alguém vai, ele vai, eu digo para alguém vem, ele vem, mas a condição que está lá, o funcionário, eu não posso fazer nada. Mas sabe que o centurião fala para Jesus? Apenas uma palavra. Uma palavra. Esse centurião, ele tem totalmente a fé. Ele diz: Senhor, uma palavra e o meu criado sarará. É isso. E aí é dentro desse contexto que essa mulher está, e tem alguém que está ajudando, está apontando, mexendo na história e dizendo: se ele bem soubesse, se ele bem soubesse quem é a pecadora, se ele soubesse, mexendo na história. Mas eu digo para vocês só vai dar o que você tem. Tem abraço? Vai dar abraço. Tem um beijo? Vai dar um beijo. Tem um sorriso? Vai dar um sorriso. E essa tarde, enquanto eu falo, a voz de Deus fala aos meus ouvidos. Regina, diga para algumas mulheres que tem abraço terapêutico aqui essa tarde. E abraço da parte de Deus. Abraço quando o Senhor vai fazer uma coisa nova. Tem algemas que serão quebradas. Tem algemas que serão quebradas aqui essa tarde da parte de Deus. Você percebe que diante de um contexto em que mulher não tem voz, mas mulher tem atitude, hoje o trabalho aqui é feito por mulheres.
enfermeiras, talvez missionárias, acredito, pastores, mulheres que têm até títulos. Agora você percebe uma mulher sem voz alguma, mas dentro de um contexto a qual o Senhor Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos. E Ele é Senhor dos senhores. E essa tarde, o nosso Deus tem uma coisa nova para a vida. Sabe o que eu acho engraçado? Que essa mulher, Lucas capítulo 7, não tem voz. E a Bíblia vai falar sobre o livro de Marcos, sobre uma mulher também que não tem voz. E o nome desta mulher, alguém pode perguntar qual é o nome desta mulher? Ela também não tem nome. A Bíblia só vai retratar a mulher do fluxo de sangue. E aí você vai olhar e vai dizer, irmã Regina, é verdade, que história interessante. A mulher do fluxo de sangue também não tem nome, mas essa mulher também tem atitude. Percebe que Jairo, principal da sinagoga, Jairo tem um patamar, Jairo tem nome, Jairo tem um patamar, Jairo tem uma filha, Jairo não quer só a voz de Jesus, Jairo quer Jesus na casa dele, e Jairo está indo, mas no caminho, isso que é interessante, algumas mulheres aqui se perderam no caminho. Algumas mulheres aqui, os projetos se perderam, os sonhos de algumas mulheres se perderam, mas eu escuto uma voz, aleluia, dizendo para mim, Regina, grita essa tarde, que eu sou renovo para a vida de mulheres, e os sonhos não estão perdidos. Quem diz que tem projetos perdidos, você até acha que pelo caminho se perdeu, mas eu digo para você que de forma alguma. Se minha irmã Raquel fosse contar, ela é técnica de enfermagem, já aposentada, funcionária pública, se ela fosse contar como Deus mandou também ela estudar, aleluia, o que Deus fez, a vida dela foi coisa maravilhosa. E eu estou aqui para dizer para você que enquanto Jairo chega em patamar, nome, está no caminho, você acha que no caminho tem uma mulher do fruto de sangue, e esta mulher, ela faz Jesus parar. A mulher faz Jesus parar. Tem multidão, mas Jesus para no caminho. E esta mulher está diante de um dilema, já gastou tudo, já perdeu tudo, quase que a esperança morre, mas quando ela entende de Jesus, esta mulher, agora ela vai fazer o quê? Ela vai provocar algo em Jesus, ela vai tocar em Jesus. Toca em Jesus essa tarde. Provoca o céu, mulheres. Provoca os céus, porque quando você provocar o céu, terá virtude para a sua vida. Deus vai fazer uma coisa nova. Eu estou sentindo uma graça. Glória a Jesus. E percebe que Jesus para. Jesus diz, alguém me tocou. A multidão, mas como? Não. Foi um toque diferente. Alguém me tocou. E quando esta mulher entende que a virtude, que a cura, aleluia, queridas, 12 anos de sofrimento. Tu entende o que é uma hemorragia? 12 anos. Nós, mulheres, entendemos de 3, 4, 5 dias o tempo. Enquanto um dia desse eu vi uma irmã e ela citando que 7 dias ela passou uns momentos tão difíceis, que ela sofreu tanto 7 dias. E eu fico pensando, foram 12 dias, foi indo, esvaziando, e aí, e acabou, e cadê? É sangue, e cada
só tu que segurou esta mulher. Porque foram 12 anos, sangue é vida, e ali aquela hemorragia. Mas quando eu olho essa igreja essa tarde, Jesus falando comigo, a cada movimento que eu faço, eu escuto a voz de Jesus falando comigo. Eu tenho cura aqui essa tarde. E como eu acredito na cura de Jesus para as nossas vidas. Jesus para, cura a mulher, tem virtude. Jesus vai à casa de Jairo. Essa mulher tem sofrimento de 12 anos. A filha de Jairo, ela tem apenas 12 anos. Ela está uma criança, está começando. E foi algo, quem sabe de repente, mas aquela mulher já vinha muitos anos em sofrimento. Gastou o que tinha. Essa mulher agora ela é uma sobrevivente. E aí eu olho e percebo como Jesus é bom com as nossas vidas. A irmã, pastora Érica, ela falou comigo, tem que estar aí? Ela falou comigo, irmã, fale algo do seu testemunho. E eu vou dar uma pausa, porque dentro do meu tempo, eu quero dar 10 minutinhos para minha irmã Raquel. Tá bom, pastora? A minha irmã Raquel, 10 minutinhos. E no final eu quero que a missionária Néia ore pelas mulheres junto com a Raquel. Tá bom? 2021, a minha sobrinha Thaís, ela estava para casar. E eu cheguei no centro de oração. E eu cheguei na cozinha da casa da mamãe dela. E ela disse para a mamãe dela: mãe, ela trabalha no banco, eu não vou fazer festa. E eu chutei. Eu disse: você não vai fazer o quê? Eu não vou fazer festa. Ela olhou para a mãe, a mãe ficou assim, desapontada. Eu disse: minha filha, se depender das R's, vai ter festa. Porque nós somos 4 filhas, né? A Raquel Braga, Ruth Souza, que perdeu o sogro ontem, a Regina Santana e a Renilde Leite. E eu disse que a mãe dela. E eu disse para ela: você vai fazer festa, porque amanhã eu já estou no monte, porque o Deus da providência, que eu não lembro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 15 e 16, que diz: sem vento, sem chuva, mas cava poço, porque todavia vai se encher de tanta água, sem vento e sem chuva, a provisão de Deus vai entrar. Foi o que eu disse para ela. E outro dia eu estava no monte com a Raquel, meus irmãos, no monte chorando, clamando. E você pensa que festa. Quem conhece o sítio do Pepe Alimpoá, foi a festa. Deus preparou tudo para ela. Tudo. A oração move. A Bíblia diz: quem tem orado, moveu-se o lugar. Aí eu falei para ela: vai ter festa. E nesse tempo, nesse período, o casamento dela foi dia 15 de novembro. E dia 18 eu estava diante de um diagnóstico. O diagnóstico foi câncer, a mama esquerda. E quando alguém pode perguntar: mas Regina, e como tudo aconteceu? O meu esposo também, ele é enfermeiro, trabalha no IANSP. E quando eu estava fazendo o autoexame, e ali eu comecei a olhar e perceber que tinha algo diferente. E eu chamei meu esposo, eu disse: Alexandre, e ele olhou e ele fez assim: você acabou de passar pelo ginecologista, você fez uma mamografia. Olha, perceba, a mamografia não tinha dado nada. Tinha acho que uns 2 ou 3 meses, 2021. E aí, a ginecologista falou: corre e vai para a mastologista. A mastologista já pediu a biópsia, já tinha feito a biópsia, já deu positivo, só para agora. E aí, aqueles exames todos que a igreja já é ciente, que as enfermeiras já retratou aqui, mamografia e outros exames também. E aí, quando eu cheguei na
mastologista ali do hospital Humana aqui, ela disse, vai ter já que iniciar a sessão de quimioterapia. Eu fiz 16 sessões de quimioterapias. Doutora Jaqueline, muito bem conhecida, tanto no Brasil como fora do Brasil, mas eu olho assim, nada do mérito a ela. Eu sou muito, em gratidão à vida dela, mas eu olho, eu tive uma família, uma igreja que orou. Querida, 1 mês e meio, eu já fui em 3 velórios, todas câncer, Agora mesmo, tem 15 dias, eu fui na pastora Márcia, câncer de mama, e dali foi para a pele, depois já foi, quando tomou o cérebro, de repente já foi para alguns pontos ali da coluna, e eu acreditando muito, porque eu gostava demais da pastora Márcia, muito nova, deixou 2 filhos, e hoje é sábado, né? Quinta-feira eu fui em outro velório, a dirigente do Centro de Oração aqui, bem próximo do Patriarca, uma bênção, que mulher, câncer de mama, da mama já foi para a pele, depois já foi para o pulmão, quando foi para o cérebro, eu fui visitar ela em Santa Marcelina segunda-feira, saí da tarde da bênção e fui visitar. Na terça-feira veio a mensagem, a Regina, ela faleceu. E aí, irmãos, é terrível o enterro de uma mãe enterrando uma filha. Terrível. Pensa uma mãe que se jogou no caixão e abraçou aquele rosto daquela mulher. Era a filha. E todo mundo respeitou. E ela chorava. O choro de uma mãe, sepultamento de uma filha. Então, tudo que foi falado aqui essa tarde, guarde ao teu coração. Querida, puxa o freio de mão, se cuide. E eu achei a coisa mais linda que as enfermeiras falou. Não está conseguindo, está com dificuldade? Nos procure. É isso mesmo. Porque a gente sabe como está a situação lá fora. Esses dias eu estava fazendo um curso também e a gente vê como que é a questão da política, né? Grita para a mulher. Não é mais mãe solteira. Agora é mãe solo, né? E eu fico procurando. E o que mudou? Mudou o quê? Aí eu vejo Jesus que chega no livro de João 3 e a Bíblia vai dizer que tem uma mulher samaritana. Que coisa mais linda. Isso sim, que vem o Jesus com a própria mudança, uma transformação. E Jesus está ali diante daquele momento e a mulher chega para buscar água e ela sabe que aquele momento é o momento porque a sociedade discrimina aquela mulher e tem que ser aquele horário e ela está. E Jesus que conhece aquela mulher, Jesus chega, pensa a água pedindo de beber e aquela mulher chega em protocolo e olha para o Jesus da Regina Santana e diz: tu és judeu, eu sou samaritana. E Jesus diz: mulher, se tu conheceres o dom de Deus e quem é que pede água, pede, mulher, pede, porque eu sou água, eu sou saciada. Jesus está dizendo para aquela mulher, eu sou teu consolo. Agora você olhar para uma política pública que diz mãe solteira, mas não. Mas agora é mãe solo. E não tem uma mudança na vida dessa mulher diante de uma política pública. Aí você percebe e diz, não mudou nada. É por isso que na igreja nós abraçamos a mãe solteira, a mãe solo, a viúva, a que é divorciada,
nós abraçamos, porque quem cuida é o Pai, e tem dono totalmente especial, que vai diante das emoções, diante do coração, diante da mente e trabalha. Foram 16 quimioterapias, 12 brancas, 4 vermelhas. Sofri bastante, fiquei muito debilitada. 2022, 7 de janeiro, começou o dia mal na vida de Regina. Fiquei muito debilitada. Um dia eu saí do hospital de Guarulhos, onde eu passei no oncologista, onde eu comecei a fazer as quimioterapias no hospital de Guarulhos, e dia 25 de agosto de 2022, eu fiz a cirurgia no hospital do Manaqui. E eu fiquei observando que um dia, quando eu saí da quimioterapia, tão debilitada, mas tão debilitada, com uma fraqueza, mas uma fraqueza tão grande que eu sentia que eu tinha que me apoiar e tal, mas a minha família me abraçou muito. E aquele dia eu saí tão mal, sempre a gente pegava o Uber e tudo, e aquele dia fomos para a casa da Raquel, e a Raquel estava com uma turma, o Neemias, Ivanilde, minhas irmãs, e aí vamos para onde? Vamos para o monte. O monte? O monte da onde? Monte das Cruzes, Monte do Cipó, 1 hora para subir. Até hoje eu pergunto para Deus, como que eu subi naquele monte? Se diante do caminho eu estava tão debilitada, tentando segurar algo, e aquele dia eu subi aquele monte, a fé. Não é a questão monte, é a fé. Me colocaram ali numa pedra que chama Pedra do Pão. Todas elas ali, minhas irmãs orando, meu cunhado, o outro pastor, família do pastor, orando, e eu desci. E quando eu voltei, aleluia, a Raquel me acompanhou, a mastologista, ela olhou e falou: ei, tem alguns nódulos aqui que já estão secos. Jesus vai. Jesus é o mesmo. Ele não mudou, aleluia. Quando eu penso que tudo acabou, chama a mensagem. E que mensagem foi? Dia 8 de dezembro eu começo a radioterapia. 28 sessões de radioterapias. Tive queimaduras. Mas foi tão difícil como foi difícil. Que ano de 2022? Ei, igreja, 2023 eu venci. O câncer não me venceu. 2024 eu venci. O câncer não me venceu. 2025 eu estou aqui. Com a igreja. Aleluia. Aleluia. Falou, deixa Deus te usar. Enquanto nós estamos aqui, Deus está agindo, irmãos, nós estamos vivendo um momento muito cruel. Os grupos de oração é só pedido de socorro. Eu estive em Guarulhos essa semana e eu fiquei estarrecida de tanto homem com câncer. Estava cheio o hospital de homens. E eu olhei e conversando com a menina da recepção, ela disse para mim: Dona Regina, você não tem ideia de quantas meninas novas estão morrendo, porque elas não querem suportar o processo, elas não estão nem aí, sabe? O processo para ela é aquilo: veste uma roupa mais quentinha, vai devagar, não pega peso. Ei, olha a alimentação: caldo de nó, sazon, refrigerante, fritura, açúcar. Diga não para tudo isso, mas elas não respeitam o processo. E ela falou para mim: está morrendo bastante
gente. Ei, minha amiga Michele, que está ali, é? Deus abençoe sua vida. Belada de Cambua, mas está aqui, é crente. Aleluia! Glória a Deus! Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém! Eu estou muito alegre de chegar nesse recinto, de ser também abraçada junto com minha irmã. A Michele chegou, a irmã Márcia, as outras amigas da Regina, sendo amiga da minha irmã, são minha amiga também, pela recepção dessa igreja e o que Deus já tem feito, o que Deus já tem falado. Eu também fui saindo do culto, levei um tombo e aí eu desci assim numa rampa até chegar no muro, meu rosto, ele foi sendo arrastado naqueles pedregulhos, foi arrastando, e quando chegou no muro, eu bati com a cabeça e parou. E o médico só ficou preocupado e socorreram. Eu tive um rápido desmaio e as meninas me socorreram, fomos para a emergência lá, eles ficaram preocupados com a minha mão, que eu já passei por 4 cirurgias na mão e eu botar o braço. Regina movimentou e sei que vocês também oraram por mim. E eles ficaram preocupados só com a mão e a pancada que tomei aqui e aqui. Mas não se preocupou com a bochecha. E quando foi com 15 dias, eu senti muito mal. E ali eu fui para o servidor público. Ali começou o meu calvário, porque traumatizou a bochecha e virou um câncer agressivo. Passei por 3 cirurgias por dentro, tudo que colocava caía, a medicação, nada estava resolvendo. E quando foi um dia, foi a última cirurgia, veio outra cirurgiã e disse para a cirurgiã que já tinha feito as 3, todos os drenos, quando eu chegava em casa por dentro, os drenos caíam. Ela disse assim: libere, porque você sabe que não tem mais jeito. Ela disse: já mudei, começou a falar no modo que nós entendemos. Aí eu cheguei e fiquei assim preocupada, e o meu rosto, irmão, torceu. Eu estava com o rosto totalmente, todo torcido, uma coisa horrorosa. E ali, escravecendo, emagrecendo, e 90 dias eu já estava no bico do povo. E quando teve aquela última cirurgia, que eu cheguei em casa, meu esposo, ela disse: então libera. Ela disse: retalha tudo por fora. Aí ela disse: não, a estética dela. Ela disse: estética? Aonde estética? Se você sabe. E começaram as duas a discutir. Aí ela fez por dentro de novo e não cortou o meu rosto. Tudo é dele. E aí, quando eu vi sem esperança, já com todo o encaminhamento para ir para o oncologista, e ali uma bagaceira. Mas quando eu cheguei em casa, 8h20, o telefone tocou, meu esposo atendeu, eu estava esperando minha irmã mandar um caldo para mim. O dia todo no hospital, um dia inteiro no hospital, toda a medicação, água. Aí, quando o telefone, meu marido atendeu, o pastor Gilmar Fiuza. Ele tinha 3 anos e meio, eu não via aquele homem. E ali ele ligou e disse: Neemias, o Senhor mandou eu orar, onde tem a vigília da família? Na casa do Altino hoje. E eu vou orar, mas eu estou indo. Eu estou atendendo agora uma agenda. E logo vou estar na casa do Altino. Convidei alguém para ir, algumas pessoas para ir. E estou lá, meia-noite, eu estou chegando lá. Olhe, leve Raquel. Eles não sabiam, só a minha família, que nós estávamos naquele naufrágio. E ali, quando eu cheguei, irmão, eu desci, que meu banheiro e meus quartos são embaixo. E ali, quando eu desci, me segurando, fui, meu esposo lá fazendo outra coisa, e eu fui tomar banho. E para resumir, aí eu olhei 8h30, aí eu descendo. Quando eu terminei de tomar banho, subi a escada, era 10h30. Meu esposo me segurou, me colocou no carro e fomos para a casa da Renilde.
Quando chegamos, eu só sentei e fiquei quietinha. E ali aquela começou a encher meia-noite e chegou o pastor Gilmar. E ali começou aquele culto glorioso. E eu quieta, cheia de dor, fraca, esperando sua hora do Senhor chamar. E ali quieta, e de repente, quando deu 2:30 da manhã, aquele homem saiu na marcha. E quando ele saiu na marcha, ele chegou em frente a mim. Ele abriu a mão, chegou no meu rosto e disse: mulher, hoje eu arranco este câncer e lanço no abismo. E ali nós fui na marcha, e continuou na marcha. Eu comecei a sentir um refrigério. Tem cura e tem refrigério e tem milagre de Deus para a sua vida. A esperança para e ali começou. E quando terminou, eu já me aprovei, fui para o carro e estou aqui adorando. E eu quero dizer para você, a Bíblia nos diz em Jeremias 31:16: reprime, mulher, a tua voz de choro, porque é galardão para o teu trabalho. Reprime para o teu futuro, a esperança para o teu futuro. Reprime para de chorar. Hoje é o Senhor de João 20 e que chegou a Maria e disse: Maria, por que chora? Já mudando de situação, não vou contar como Jesus curou o meu coração e como o braço ia ser amputado depois de 4 cirurgias, e hoje eu estou aqui com o meu braço para a honra e para a glória de Jesus. Mas eu quero lhe dizer, casei com meu esposo, meu primeiro namorado, e quando chegou já com os 3 filhos, chegando na adolescência, ele, o diácono da igreja, e um irmão que tocava também na banda, mas só que era da Degrais. E aí se engraçou, pequenininha, mas era uma voz de serpente. E ali se encantou, ele cuidando do pai dela, que ele também é técnico no hospital, conhecia há muitos anos. E para acabar de encurtar, eu sei que terminou se envolvendo. E Deus falou comigo. E ali a gente orando, nós orando. A minha irmã foi minha psicóloga. E eu, a Ruth, a Regina, a Renilde, a Van. E eu sei que essa igreja também orou. E Deus começou a mover. Eu só quero dizer para você uma coisa. Um dia, meus filhos descendo para a igreja para tocar, adolescente, e eu estava ali, já me arrumando. Aí Jesus disse: vá fazer o seu culto hoje, aqui na sua casa. Aí eu disse: meu Deus, ele tinha chegado 7h15 do serviço, e ali aquele homem, ele tomou banho, não conseguiu comer, não só bebeu suco, e ali a mente, o ventilador, deitou no sofá, pegou o controle e ficou passando a mente no ventilador. Eu dobrei o joelho no quarto dos meus filhos, orei 1 hora. Eu disse: Deus, o que é que eu faço? O Senhor disse: canta 7 hinos. Eu cantei baixinho e a mente dele perturbada. E depois eu disse: Deus, o que é que eu faço? Eu disse: lê 3 capítulos. Aí eu li 3 capítulos da palavra. E aí eu disse: agora o Senhor disse: levanta, vai lá e diz para o Neemias que você vai orar por ele, que a ordem vem do céu. Aí eu peguei a Bíblia e cheguei lá e eu disse: Neemias, Jesus mandou orar por você. Ele tomou um susto, ficou de pé. E eu disse para o céu: eu vou falar o quê? E Jesus disse para mim: agora, irmão, Jesus disse para mim: agora, diga assim: Deus, tira a saudade do coração do meu esposo, porque ele está com saudade da outra. Até eu tremi, ele estremeceu. E aí eu disse: Deus, aqui está meu esposo. Ele é homem de Deus, é pai dos meus filhos, meu primeiro namorado. Está passando por esse processo. Mas hoje, Jesus,
Jesus, entra agora na mente, nas emoções, no sentimento dele e a família. Eu digo, tira essa saudade, liberta ele dessa fantasia, libera a vitória a ele. Deus, é no teu nome que eu te peço. E aí ele parou, foi pro quarto, dormiu. Eu esperei meus filhos chegar, deu lanche. Quando terminou, eu entrei debaixo da cama e chorei até de manhã. 4h20, eu vi eles saindo para trabalhar e eu ali chorando. Levantei, meus filhos foram para a igreja, para a escola, e eu desci para tomar café com Jesus às 7 horas da manhã. Hoje é liberto pelo poder do nome. Nós estávamos com minhas irmãs de boca no pó, ele também, e meu filho já casado também. Em 21 dias que Jesus em casa, pastor Jairo do setor 7 ligou e disse para mim, falou com ele, Neemias vai ser separado para o presbitério. Então a esperança hoje, no físico, no emocional, a esperança hoje, todo jugo é quebrado por causa da unção. Irmão, mas antes, no processo de libertação, ele disse assim, olha, porque a gente congrega na filial, na Rua da Fé, 130, e a gente mora no 426, no último quarteirão, e a igreja no primeiro quarteirão, descendo. E aí ele disse, como é que o pastor Josué, ele não quer fazer acerto comigo. É mais fácil a gente fazer um acordo com a Casa Bahia, mas esse homem está irredutível na Casa Bahia, e a gente para de pagar, chama, faz um novo carneiro, e aí limpa o nome, fica tudo certo. Mas esse pastor, e Deus tinha falado que ia me dar uma palavra. Aí eu conversei com minha irmã, a Renilde, que é a caçula, ela disse, fique ligada, Deus vai te dar uma palavra. E aí ele falando, aí eu fiquei assim, em prontidão, e ele, está vendo, Raquel? Ele não quer, eu quero me reconciliar aí, eu quero aí. Eu disse, terminou? Ele disse, terminei. Eu disse, então, você foi homem para pecar, você foi homem para botar Beth no meu lugar no carro e sair para passear e para motelar. Você foi homem para deixar Beth entrar no hospital e toda a Guaianazes viu você pecando com um amante. Agora você também é homem para conversar com o pastor, vomitar tudinho e passar pela disciplina e ficar em paz com Deus, porque só duas pessoas podem te ajudar. Quem? Eu digo Deus e Raquel Braga. Aí ele disse, irmão, ele ficou igual a Naval, 20 minutos como estava. Ele disse, será que está vivo? 20 minutos, parado. O que você fez? Raquel, vamos na casa do pastor que eu vou conversar com ele agora. Eu vou já. Peguei a bolsa e disse, vamos, entrando no carro, chegou lá e vomitou tudo, coisa que eu nem sabia. Jesus disse, fique tranquila, porque você vai saber tudo. E aí ele foi vomitando tudo. Aí o pastor disse assim, eu vou conversar agora com o pastor setorial, que ele trabalhava lá na sede, e o que ele fará? Ele disse, estou à disposição, na mão de Deus, na mão do pastor Jairo, na mão do pastor Josué e na mão também da Raquel. Aí o pastor disse, amanhã eu trago resposta e vou na sua casa. O pastor Jairo ouviu tudo e disse, disciplina, porque ele
dele. Quando ele chegou, toda a Goianás estava, e sabe o que aconteceu, irmão? Ele, quando a gente entrou, a igreja enorme, ele olhou, eu disse, não se preocupe, o soldado ferido não vai morrer, e na hora da reconciliação, eu vou com você lá na frente, para você pedir perdão, segurando no teu braço, e já deu tudo certo, você é homem. Aí ele, não. Sentamos meus filhos assim, e nós ali orando, irmão, o culto foi, eu disse para ele, bote o melhor terno, e hoje é o dia da tua vitória, e aí nós entramos, e quando chegamos que ele viu, eu disse, é hoje, você é homem, e o soldado ferido não vai morrer. Aí quando chegou na hora, o primeiro nome, Neemias da Mota Braga, a reconciliação hoje, a igreja, ele foi lá na frente, eu digo, quer que eu vá com você? Eu vou. Aí ele disse, não, fica chorando. Eu digo, estou orando, mas quer que eu vá? Eu vou. E é na hora da minha vitória, irmão. Aí ele foi lá, pediu perdão à igreja, pediu perdão a Deus, e ali foi aquele mover, a igreja perdoou. Eu digo, agora o inimigo não vai ter mais, você não vai ser mais vencer. Não tem arrumadinho.